Caros, um breve comentário aqui no conteúdo edificante acerca do suicídio, já que nós tivemos aí como notícia o suicídio de um pastor vinculado à igreja do Marco Feliciano, esse que tinha família, tinha mulher, tinha filhos, tinha pai, tinha mãe, aparentemente uma vida boa, mas segundo informações é uma depressão muito profunda, terrível, chamada depressão química, que é aquela que o sujeito consegue disfarçar o maço que a tem, né? Ou seja, ele sorri só por fora, por dentro está sofrendo e ninguém percebe. E com isso, resolvi trazer algumas curiosidades e fazer um pequeno comentário a respeito desse tema. Você sabia que na Bíblia existe, no mínimo, 7 relatos de suicídios ou atentados contra a própria vida? Isso está boa parte no Velho Testamento e aquela mais conhecida como a de Judas, né? Muitos pensam que é só de Judas, mas existem 6 outros personagens bíblicos. O primeiro foi Abimeleque, e você encontra em Juízes 9:35. O segundo, há alguma divergência, mas seria Sansão, que você também encontra em Juízes 16:26 em diante, porque Sansão de fato não poderia pelejar contra os filisteus e foi sabendo que tinha grande chance de ser morto. Depois, em terceiro, Saul, 1 Samuel 31:4. Saul que chegou a dizer que não queria ser morto pelos incircunciosos, né? Por aqueles sujeitos que não eram santos, e então atentou-se contra a sua própria vida, acabando vindo a óbito, né? Tivemos também o caso do escudeiro de Saul, 1 Samuel 31, Aitofel, 2 Samuel 17:23, tivemos Zinri, em 1 Reis 16:18, e também, por último, claro, o conhecido Judas Iscariotes, que você encontra em Mateus 27:5. Então temos 7 suicídios narrados na Bíblia, e fora outros personagens bíblicos que chegaram a cogitar ou pensar em tirar sua própria vida, como Jonas, né? Como Elias, e eu diria que existiu outros, mas que Deus interviu. E no caso desses 7, geralmente eles cometeram suicídio por conta do quê? Do pecado. Saul perdeu o Espírito de Deus, tinha um espírito imundo que lhe perturbava. Davi tocava a harpa para expulsar, mas não adiantava, ao ponto dele ir atrás de outros deuses, já que Deus não respondia por Urim e Tumim, que eram as pedras. Foi atrás da Petonisa, que revelou que o profeta Samuel já estava morto. Dizia para ele ir para a peleja, foi para a peleja exatamente para perder, porque já estava iludido ali pelo Satanás e já era obra do maligno. Então, ele acabou se suicidando por conta do seu pecado, da sua desobediência. Judas Iscariote, que é outro exemplo clássico, pelo fato de trair o sangue inocente de Cristo Jesus. Então veja que na maioria dos casos, dos suicídios bíblicos, se você for analisar os outros também, foi por conta de desobediência, pecado. O salário do pecado é a morte. No caso desse pastor, não cabe aqui a gente julgar exatamente o fato. A gente não sabia do que ele fazia ou deixava de fazer por trás. Ao ponto da notícia trazer que simplesmente foi depressão, né? Depressão química, e não algo que ele teria feito errado ou coisa nesse sentido. Nós sabemos que tem a questão da própria biologia, da própria pessoa que nasce com isso, que pode ser hereditário, né? Que isso é natural ou é inerente à condição humana, mas também pode ser consequência do pecado, pode ser opressão, né? Ou opressão maligna, né? E aí eu gostaria que vocês deixassem aí no comentário o que você pensa acerca disso. Se é natural um cristão ter pensamentos de suicídio, sabendo que o único que pode tirar a nossa vida é tão somente Deus, que dá essa vida, que tira e que pode tornar a voltá-la, tá? Inclusive, se você for estudar os pais da igreja, São Tomás de Aquino e tantos outros, eles já condenavam isso, né? A questão do suicídio. Então fica aí o registro e deixe os comentários abaixo, dê o seu like
e se inscreva no canal. Agora, o que é estranho, de fato, é você ter um pastor que conhece da palavra de Deus e que comete isso, né? E tem gente que nem conhece a palavra de Deus e não comete. Ou quando conhece, de fato, não tem tanta veracidade ou não tem tanta transparência como um cristão e acaba se debandando, vamos dizer assim, para as coisas erradas, né? E aí tem essa possibilidade, ou ele acaba cometendo isso. Enfim, existem inúmeras possibilidades, mas é muito estranho, né? Geralmente um pastor que é para pastorar as ovelhas e a pastorar também a si mesmo. Quando Jesus disse para Pedro: apacenta as ovelhas se me amas, era para apacentar ele também, porque ele é uma ovelha. Então, enfim, dá para a gente conjecturar aqui acerca de várias coisas nesse tema. Mas deixe os seus comentários, como eu já disse, e até a próxima.